Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Hoje eu vou estar falando sobre as propriedades das potências, certo? E aí eu vou iniciando com, as multiplicações de potência de mesma base, certo? Essa aqui é a propriedade 1, certo? Onde temos duas bases iguais, certo? Com expoentes diferentes. Isso numa multiplicação. O que eu faço, Heitor? Repita a base e somo os expoentes, certo? E o A tem que ser sempre diferente de zero, não é isso? Vamos lá, vou mostrar um exemplo, na prática. Como é que fica aí? Exemplo 1, por exemplo. 2 ao quadrado ao cubo mais 2, ao quadrado. Isso aqui dá igual a quê? Na verdade, multiplicação, multiplicado por 2 ao quadrado. Isso aqui, o que é que eu faço? São duas bases iguais, então repita a base e somos o expoente. 3 mais 2. 3 mais 2 que dá igual a 5. Então vai ficar 2 elevado a 5, Quando tem 2 elevado a 5, significa que nós temos que repetir o 2 5 vezes. Porque aqui a expoente, isso aqui, base. Então, significa que dependendo do expoente eu repito a base x vezes. Nesse caso aqui é 5. Então eu teria que repetir o 2 5 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. E aí multiplicar 2 vezes 2, 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. Então seria a resposta, desse exemplo aqui. Vou colocar mais um exemplo. Exemplo 2. Se fosse, vamos supor, negativo, menos 2 ao quarta, vezes, ou melhor, o quadrado mesmo vezes menos 2. Como é que ficaria isso aqui? Certo? Bases são iguais, Temos dois expoentes. Quem seria o expoente 1? Seria o 2. E nesse caso, quando não apresenta valor, tem um expoente 1. Bem aqui tem um expoente 1 aqui, ó. Certo? Então, não é necessário colocar. Por isso, que é que eu faço? Repita a base, seria menos 2. E somos os expoentes, 2 mais 1. Que isso dá igual a quê? Menos 2, 2 mais 1 dá 3, Então é menos 2 elevado ao cubo, Significa que eu tenho que repetir menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, Que isso dá igual a quanto? 2 vezes 2, 4, menos com menos fica mais, então fica mais 4, mais 4 vezes menos 2, fica menos 8. Porque mais com menos seria menos 8. Então seria a resposta. Vamos para a próxima propriedade. Continuando aqui na segunda propriedade, nós vamos falar de divisão de potência de mesma base, certo? Seria o que? A elevado a m dividido por A elevado a n. O que ocorre aqui? Nesse caso aqui, diferente da multiplicação. A multiplicação você repete a base e soma os expoentes. Nesse caso aqui você vai repetir a base e subtrair os expoentes, certo? Com A sempre diferente de zero. Divisão de potência de mesma base, é isso que nós vamos falar agora. Vamos de exemplo. Exemplo 1, Vamos supor que seja menos 5 elevado a 5 dividido por menos 5 elevado à terceira. Isso aqui pode representar também, pode ser representada por menos 5 elevado à quinta dividido por menos 5 elevado à terceira. O que é que pode fazer aqui, então? Posso fazer várias maneiras com ele. Pode ser assim, Pode ser assim, tanto faz. E aí eu posso pegar também e fazer assim, ó. Aqui não tem 5, 5 vezes, então eu repito ele 5 vezes, ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5
vezes menos 5, né? 3, 4, 5, isso. E embaixo, né, por 3, dividido por menos 5, opa, menos 5, vezes menos 5, vezes menos 5. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, ó, e cortar, isso não usando propriedade, tá, então, né? Corto 1 com 1, 2 e 3. Sobrou quem? Sobrou menos 5, né? Menos 5 vezes menos 5. Que isso daria igual a mais, né, 25. Nesse caso aqui. Mas usando propriedade, vamos lá. Ele diz o quê? Que seria quanto? Menos 5. Quinta dividido por menos 5 elevado à terceira. O que é que eu tenho que fazer? Repita a base, que é o menos 5, e subtrai os expoentes. 5 menos 3. E 5 menos 3, continuando aqui, vai ficar menos 5 ao quadrado. Isso significa que é igual a mais 25. Por quê? Porque repita a base duas vezes. 5 vezes 5 dá 25, menos com menos seria mais 25. Então daria essa resposta utilizando propriedade. Outro exemplo 2, por exemplo, vamos ver aqui outro diferente. 9 elevado a 10, ó, bem mais, né, mais complexo, dividido por 9 elevado a 9. Olha como é simples. A pessoa acha que é complicado, mas não é. Repita a base e subtraio os expoentes. 10 menos 9. Que isso dá igual a quê? 9 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então seria 9. Aí você imagina isso. Se não tivesse propriedade, você teria que fazer o 9 10 vezes, né? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. E o 9 vezes. Só então, depois que fizesse todos esses resultados, que vocês iam dividir. Por isso que ele vem a propriedade para facilitar, né, nesses cálculos, certo? Vamos para a próxima, né, a próxima propriedade. Bora lá, continuando. Terceira propriedade. A terceira propriedade vamos falar sobre potência de potência. O que ocorre com ela? Nós temos uma base e duas potências, né? Isso aqui é duas potências, uma potência de potência. Eu repito a base, certo? E multiplico as duas potências, ok? E com A sempre diferente de zero, né? E aí o que vai ocorrer? Bora lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Exemplo 1. Vai ser, por exemplo, 2, né? Elevado ao quadrado, que é elevado ao cubo. O que é que acontece aqui? Eu repito o 2 e multiplico as duas potências. 2 vezes, né? 2 vezes 3. Que isso é igual a quê? Repito 2 e multiplico. 2 vezes 3, 6. E aí, aqui no caso, vai repetir o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. Então seria a resposta. De outro modo, sem usar a propriedade, eu teria que repetir o 2 ao quadrado, né? Ó, 3 vezes. E aí, naquela propriedade de multiplicação de potência, eu teria que repetir a base e somar os expoentes. K2 mais 2 mais 2. Que daria igual a 2 elevado a 6. Que isso nós já sabemos que é igual a 64. Nesse caso aqui, nós não usamos propriedade, né? Nós não usamos propriedade. O que foi que nós fizemos? Repetimos a base 3 vezes, certo? E nesse primeiro exemplo, no caso, multiplicamos, né, as potências, certo? Vamos para a próxima, né, propriedade.
Continuando na quarta propriedade, né? Falando de A vezes B elevado a M, né? No caso aqui são dois valores diferentes, certo? E aí, o que é que acontece com ele? Eu repito os dois valores, só que o M, ele é multiplicado tanto para o A como para o B, certo? Vamos, e aí o A tem que ser diferente de zero e o B diferente de zero. Vamos lá. Exemplo 1 aqui. Se eu colocar, por exemplo, 2 vezes 3 ao quadrado, por exemplo, né? Como é que vai ficar aí? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Que isso é igual, vamos lá, 2 ao quadrado dá 4, né? 3 ao quadrado dá 9, né? Vamos lá. E 4 vezes 9 dá 36, né? Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá, continuando, certo? Aqui nós estamos na verdade na quinta, né? Quinta propriedade, que é a divisão de dois valores, né? Elevado à potência. O que é que acontece? Eu passo o M, né, na potência do A e o M na potência do B, dividindo eles. E o B com diferente de zero, né? Nós estamos restringindo o B. Por quê? Porque não pode ser igual a zero, porque senão dá um valor indeterminado. Mas vamos lá, exemplo. Isso aqui nós podemos fazer com que fique 4 sobre 2. Só que esse 2 ele eleva a potência para cada, né, valor. Caso que seria o A, que seria o B. 4 ao quadrado, né, dá 16 e 2 ao quadrado dá 4. Que isso seria igual a 4, certo? Uma observação, pessoal, também na potência, vocês também têm que saber, é que quando tem um número A elevado a zero, ele vai ser sempre 1. Quando tem o número A elevado a zero, ele vai ser sempre 1. Significa que, por exemplo, se eu tivesse 125 elevado a zero, ele é igual a 1, né? Sei lá, 1000 elevado a zero também vai ser sempre 1, certo? Então, todo valor elevado a zero é 1. E outra observação, né? Que isso também faz parte da potência, né? Que todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Significa que, né, eu tenho 1253 elevado a 1, vai ser ele mesmo, 1253. Se eu tiver 62 elevado a 1, vai ser, né, ele mesmo, 62. Então essas, né, faz parte de propriedades, né, da potência, certo? Agora vamos para a outra potência, a outra propriedade no caso. Bora lá, continuando. Potência com expoente negativo, tá lá na página 163 do livro de vocês, certo? A propriedade diz que tem um A e tem um expoente negativo, né? O A é a base. O que é que acontece? Eu igualar 1 e coloco isso aqui no denominador. Só que quando eu coloco no denominador, ele está negativo e fica positivo. Exemplo aqui. Nesse caso aqui, 2 elevado a menos 3. O que é que eu faço? Coloco um 1. Ele vem para o denominador, ele fica positivo. E fica como? 1 dividido por 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Olha a resposta aqui, né? Outro exemplo 2. Exemplo 2. Vamos supor que seja negativo, né? Seja, por exemplo, seja uma fração, né? 1 sobre 3. Tudo isso elevado a menos 2. Como é que faz isso? O que é que acontece? Eu repito, né? Levo 1, né? 1. Isso aqui vem para o denominador, né? No caso, positivo. Isso aqui, ele é igual a 1 sobre 1 elevado, né, a 2. É 1 vezes 1, que dá igual a 1. 3 elevado a 2 dá 9.
certo? O que acontece aqui, Heitor? Tem uma propriedadezinha que eu vou colocar bem aqui embaixo, quando tem isso aqui, ó, B, C e D, o que acontece? Eu repito a primeira fração, A sobre B, e esse aqui eu inverso, né? O D vem para cima e o C para baixo. E isso aqui daí fica essa propriedadezinha. O que é que vai acontecer aqui agora? Esse 1, ele tem um denominador dele. Então vai ficar 1 sobre 1, né, que é o denominador dele, vezes esse aqui inverte, ó. Inverte, né? Fica 9 sobre 1, que é igual a 1 vezes 9, 9, e 9 sobre 1, ele é igual a 9. Olha aí, certo? Então o resultado deu 9. E aí vem umas atividades para vocês na página 165, página atividade, página 165 e 166, certo? Serão essas duas páginas para vocês resolverem, certo? Boa tarde, 166, desculpa, né? Boa tarde para vocês e um bom estudo, certo? Até a próxima.